Olá, meus amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente. Este programa que traz todos os dias uma bênção, um testemunho, uma vitória para você, aliás, para todos nós. Quando participamos do programa, Deus sempre nos abençoa, nos surpreende com testemunhos extraordinários, milagres maravilhosos que temos visto aqui nesse programa, de pessoas que, agindo a fé, tomaram posse da bênção. E eu já convido você a tomar essa atitude de não só assistir, mas participar do programa e tomar uma decisão. Vou ser abençoado. Ponha isso no seu coração, porque será, no nome de Jesus Cristo. Assim como todos os dias, nós vamos hoje ver a história de uma pessoa que, acreditando em Deus, agiu a fé e tomou posse da vitória. Hoje nós vamos assistir a história da Terezinha. Ela foi diagnosticada com uma doença que lhe causava muitas dores. Eu vou até ler aqui o nome para não dizer de forma errada: osteoporose. É esses palavrões que precisa ler para não falar errado. Osteoporose. Quanto essa mulher sofreu? Mas com fé em Deus, ela venceu. E eu vou convidar você não só para participar, para assistir agora, mas prestar muita atenção. Nós vamos começar vendo a história da Terezinha agora e vamos ver como Deus abençoa a vida dela. Vem comigo, põe aqui no telão, por favor. Desde 2019, comecei com dor, procurei o médico, né? Aí o médico lá me disse para mim que a dona Tereza está com osteoporose. O diagnóstico que o médico deu, que não tem cura, né? A coluna é uma coisa que, como o doutor disse, né? Complica os braços, as pernas, né? Diz que complica tudo. Teria que fazer um tratamento para ir levando a dor. Mas a dor era muito insuportável, ela não aguentava. Fazer o tratamento longo ou então talvez fazer uma cirurgia da coluna. Ia viver o resto da vida dela com medicação. Prestou atenção? Os médicos disseram que não tem cura. E não é brincadeira, não. Infelizmente, não tem cura mesmo. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. O que a medicina, o que os homens não podem fazer, Deus pode fazer. Por isso, eu vou pedir a você uma gentileza. Pegue agora mesmo aí o seu smartphone ou pelo computador e mande para todo mundo uma informação importantíssima, que eles podem assistir o programa e ser abençoado também pelas redes sociais. As redes sociais do programa são bem fáceis. É só colocar @Palavra Urgente, canal do YouTube e também pelo Instagram. E você vai ver como você e também toda a sua família serão abençoados pelo poder de Deus. Começamos a assistir a história da Terezinha hoje. Você viu que o problema era sério, os médicos disseram para ela que não tinha cura. Mas daqui a pouco você vai ver como Deus opera. Vem comigo agora, porque nós vamos assistir uma reportagem para entendermos melhor esse assunto que é a osteoporose. É coisa complicada de falar e pior ainda de se viver. Mas põe aqui, por favor, no telão. A osteoporose aumenta o risco de fraturas, pois a doença provoca a perda da massa óssea, enfraquecendo os ossos. Dor crônica, deformidade e perda de qualidade de vida são alguns dos sintomas que a doença pode causar. Menopausa, envelhecimento, excesso de álcool e tabagismo são alguns dos fatores que podem provocar o surgimento da patologia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10 milhões de brasileiros são afetados pela enfermidade. O problema não tem cura e é silencioso. Prestou atenção? É um problema que não tem cura para a medicina, é silencioso os sintomas. Quando a pessoa sente algo, é porque a coisa já está ficando séria. Por isso eu insisto com você. Precisa realmente olhar para Deus e confiar nele. Acreditar que ele é Deus de milagres. E quando você acredita, aquilo que é impossível ao homem, para Deus não é impossível. Deus opera e ele vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. Fica ligado com a gente, hein?
Agora eu vou convidar você para vir comigo de novo ao telão, porque agora nós vamos falar com uma especialista no assunto, uma reumatologista, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre a osteoporose. Preste muita atenção no que a doutora vai explicar para mim e para você. Afinal de contas, eu não sou médico. Eu aqui aprendo muito, inclusive. E eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos falar agora com a doutora, deixa eu só ler o nome dela aqui para falar de forma correta, a doutora Débora Aguiar, reumatologista. Põe aqui no telão, por favor, doutora Débora. Eu sou Débora Aguiar, sou reumatologista. A doença, ela é classificada pela OMS pela densitometria óssea. Quando a gente tem um T-score menor que 2,5, vocês quando recebem a densitometria vai ter a classificação da osteoporose, e ela é classificada como grave quando tem fraturas, que é o grande e principal problema da osteoporose. Então, é uma doença silenciosa em que a gente precisa fazer rastreio, o ginecologista pede, o clínico geral, o geriatra e o reumatologista, né, um médico especialista em osso também faz essa solicitação de densitometria óssea para o rastreio dessa doença silenciosa que tem um grande desfecho de gravidade, que é a fratura. As dores acontecem secundárias à fratura, então a gente tem dor por uma fratura, principalmente de coluna e de fêmur. A fratura de fêmur, ela é geralmente mais grave e o paciente logo observa pela dificuldade de andar. Já as fraturas vertebrais, em mais de 70% dos casos, elas são assintomáticas, então precisam ser rastreadas pelo médico. Então não podemos deixar de procurar todo médico que lida com pacientes, principalmente com mais de 50 anos, de procurar osteoporose. O tratamento é feito principalmente com medicações orais chamadas bisfosfonatos, que é alendronato, risendronato. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que cálcio e vitamina D são suplementos alimentares que não fazem tratamento da osteoporose. A reabsorção óssea não é parada pelo uso apenas de cálcio e vitamina D. Nós precisamos fazer tratamentos que vão ser individualizados cada caso. A osteoporose em si não leva ao óbito, mas as complicações, principalmente fratura do fêmur, com pneumonia e infecção urinária, podem levar a óbito sim, tá? Então, o mais importante, a mensagem mais importante na osteoporose é que nós devemos prevenir, né? Rastrear em pacientes, principalmente mulheres próximos à menopausa e outros que tenham fatores de risco, também é importante a gente falar, que fumam, que tem artrite reumatoide, que é outra doença reumatológica, que usam glicocorticoides de longo prazo, ficaram acamados. Então, precisa fazer uma procura dessa medicação, da doença, para a gente prevenir e não levar ao óbito e todas as complicações necessárias. Prestou atenção no que disse a doutora? Inclusive no que ela informou, dizendo, olha, esse negócio de tomar cálcio e vitamina D não previne. É claro que é bom, ajuda, mas não previne a osteoporose. Infelizmente, algumas pessoas têm essa mania, né, de se automedicar e achar que está tudo bem. Não, tem que procurar um médico, procurar um especialista sim. E é eles que vão dizer para a pessoa se a pessoa tem ou não esse problema. Esse caso diagnosticado com isso, busque a Deus. Porque para os homens não tem cura, tem tratamento, mas Deus cura. O impossível para o homem, para Deus não é impossível. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Foi o que Jesus disse a um homem desesperado uma vez, e ele creu. E a situação dele e do filho mudou. A tua também pode mudar. Mas antes de falarmos mais da palavra, eu quero convidar você para voltarmos aqui ao telão, porque nós vamos assistir a segunda parte da história da nossa amiga de hoje, que enfrentou esse problema, mas venceu pela fé. Põe aqui no telão, por favor. A dor intensa na coluna impedia Terezinha de fazer até os movimentos mais simples.
Muitos dias eu tinha que chamar o filho, me dar a mão para me levantar, porque eu não aguento a dor nas costas, muita dor nas costas. Eu não levantava, tinha que ajudar ela, né, para levantar. Eu não podia me virar, às vezes até na cama para me virar, doía. Estava muito debilitada. Para varrer uma casa, às vezes eu começava a varrer, tinha que parar. Eu ligava para ela, mas o que a senhora tá fazendo? Tô na cama, filha, hoje amanhã amanheceu pior, com muita dor. Quando eu fazia o serviço, eu não podia nem dormir de noite, me atacava da coluna. Sempre remédio para dor. Enquanto ela estava com o efeito do remédio, dava uma aliviada. No momento que passava o efeito do remédio, começava a dor toda de novo. Prestou atenção, estava virando escrava do remédio. Toda hora um remédio para passar a dor. A coisa só ia de mal a pior. Infelizmente, é como tem acontecido na vida de muita gente. Talvez seja até o seu caso. Por isso eu vou insistir com você. Busque a Deus, peça a ajuda dele. Ele pode te socorrer. Ele pode e quer te abençoar. Você só precisa buscar ele. E quem busca o Senhor nunca fica desamparado. A Bíblia Sagrada diz que para Deus não tem impossível e ele nunca lança fora aquele que vem até ele. Venha sempre até Deus e acredite que ele vai te ajudar. E vai lhe ajudar mesmo. Mas antes de assistirmos a última parte, antes de eu lhe trazer uma palavra, eu quero orar por você ainda durante o programa. Hoje eu quero abençoar a sua vida e sei que Deus já está lhe abençoando e vai te abençoar ainda mais. Mas antes de tudo, vem comigo ao telão. Nós vamos assistir Casos Curiosos com o nosso amigo Anderson, que sempre traz um caso curioso e que também desperta a nossa fé. Põe aqui, por favor. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre a osteoporose, uma doença óssea que acomete muitas pessoas aqui no Brasil. Mas você sabia que a poluição do ar pode prejudicar a saúde dos ossos? Numa pesquisa realizada nos Estados Unidos com 9.000 mulheres de 4 partes do país, verificaram que elas, ao longo de 6 anos, realizaram 3 vezes o exame de cintilografia, que consegue perceber a densidade óssea. E foi comprovado que a poluição do ar acaba comprometendo a saúde dos ossos. Isso porque o dióxido de nitrogênio, inspirado por conta de uma poluição causada simplesmente por veículos movidos a diesel nas estradas, acabou prejudicando a saúde dessas mulheres. Sabemos também que há uma grande quantidade de pessoas com essa doença e a maior parte delas é mulher, fazendo com que o custo de tratamento e acompanhamento seja caríssimo. Agora, interessante é, se diminuirmos a poluição do ar, segundo a pesquisa, será que podemos promover um pouco mais de saúde óssea? Curioso, não? Não só curioso, mas eu fico aqui pensando, tomara a Deus que se consiga fazer isso mesmo, para que, quem sabe, né, melhora realmente a saúde das pessoas. Afinal de contas, é isso que não podemos dizer assim, todos nós queremos, buscamos. Mas eu creio também em Deus. E não importa o que tenha acontecido, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Foi Ele que criou todas as coisas. Inclusive, eu vou pedir para você vir comigo no livro de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Olha só o que está escrito aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Prestou atenção? Tudo foi feito por Ele, nada se fez por acaso. Deus é criador de todas as coisas. Deus é poderoso para abençoar, inclusive, a sua vida. Se Ele é o Criador, Ele é capaz de consertar o que está errado. Ele é capaz de curar aquele que está doente, de libertar aquele que está oprimido. Só depende de você, se você crê nele, seja qual for o problema que você está passando. Eu fico lendo às vezes os Gênesis capítulo 1, e lá está escrito que
A terra era sem forma e vazia. E se você vai lendo, você vê realmente a descrição de um caos. E no final, Deus criou um paraíso. A sua palavra, a palavra de Deus, transforma caos em paraíso. É essa a conclusão que eu chego. Deus é poderoso para transformar o caos da sua vida numa vida vitoriosa. E Ele vai fazer isso por você, como fez na vida da Terezinha. Vem comigo, por favor. Nós vamos assistir a última parte da história de hoje. E eu quero voltar fazendo uma oração por você. Põe aqui no telão, por favor. Naquele mesmo ano, ela procura a Igreja da Graça e firma um compromisso com Deus. Comecei a ir na igreja, a lutar, a batalhar com Deus. Eu digo, olha, sabe de uma coisa? Que o médico dos médicos é Jesus. Eu vou buscar Ele que eu vou ficar curada. Procurou ir na igreja, procurou fazer a oração do copo com água. Quando começavam as orações ali, eu ia para a beirada da TV, né? E eu ficava com o copinho com água e orando, buscando. Senhor Jesus, eu tenho certeza na Tua palavra que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. A cada dia que passa, Terezinha se fortalece mais em Deus e em 2021 ela fica completamente livre daquele mal. Foi quando Jesus me ajudou, me curou, não precisou nem fazer a cirurgia. 3 anos de sofrimento, hoje ela está bem, feliz. Hoje eu me levanto, eu vou no mercado, eu faço o que tenho que fazer, vou pra minha casa, ajeito a minha casa, tudo sozinho. Corre por tudo aí, faz os exercícios dela, tem que ver ela fazendo exercício, faz toda a volta na rua e vai para um lado e vai para o outro. Meu remédio foi copo com água. Fico tão feliz de ver a minha mãe como ela era antes. Prestou atenção? Foi na oração com um copo com água. E vai ser assim com você. Por isso, vamos falar com Deus? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, põe a mesma unção nesta água que curou a amiga Terezinha para curar todos que participam agora. Pois no nome de Jesus eu determino esta bênção. E quando esta pessoa beber, que as enfermidades, todas as doenças e maldições sejam desfeitas em nome de Jesus. Você que crê, diga assim seja e beba da sua água. Graças a Deus, meus amigos. Agora eu quero fazer um convite a você. Venha estar conosco em uma das nossas reuniões, aqui em Bom Sucesso, na rua Bom Sucesso 157, de segunda a sexta-feira, eu faço reuniões de cura e de libertação. Oração forte, 8, 15 e 19 horas. Domingo é um dia especial que nós buscamos a presença de Deus e participamos também de oração da fé. Sempre às 8, 10, 15 e 18 horas. E você é o meu convidado para estar aqui conosco, em nome de Jesus. O programa chegou ao final, eu me despeço, mas fica ligado, hein? Vem aí a Radassa com uma canção bonita. Nada está perdido e não tem nada perdido. Deus tem vitória para você. Deus te abençoe. Até uma próxima. Não deixe o problema ditar o seu fim. Não abandone Deus se tudo perdeu. Nada está perdido se a fé não morreu. Se a pesca deu errado, tudo bem, meu filho. Se a porta está fechada, nada é em vão. Adore a Deus no sim e também no não. O deserto é pra te aproximar.